Olá, gente, eu sou o pastor Wagner Ferrão e esse é o canal da Igreja Primitiva Dom do Amor. Sejam todos bem-vindos nesse domingo maravilhoso, hoje 2 de agosto. É uma alegria poder ter todos vocês agora interagindo conosco nesse canal. Eu quero compartilhar com vocês, tão logo, um conselho da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar aqui sobre alguns assuntos, tendo por texto-chave Salmos 34, versículo 17. Esse será o nosso texto-chave desse estudo. E nós vamos falar hoje sobre a necessidade de ser justo para contemplar o agir de Deus em nosso favor. Você que está chegando conosco hoje no canal, seja bem-vindo. Eu recomendo você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Todo domingo, 10 horas da manhã, nós postamos um vídeo de estudo, de ensino da Palavra de Deus. Então, para você interagir conosco, ative o sininho das notificações. Deixe o teu comentário também após cada estudo e nós vamos interagir juntos. E gostando de cada conteúdo, eu peço que você deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Podendo compartilhar as informações desse canal com outras pessoas, de antemão eu agradeço, porque isso faz com que mais vidas sejam alcançadas pela semente do Evangelho. Salmos 34, versículo 17, para nossa meditação. A palavra do Senhor diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa. O Salmo de número 34, ele foi escrito por Davi. E para contar um pouquinho para vocês acerca da história, Davi ele estava em Nob, na casa de Aimeleque, o sacerdote, e ele foi descoberto por um edomita chamado Doeg, e a mensagem foi levada a Saul sobre o paradeiro de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Então, sendo sabedor que Davi estava em Nob, não houve outra reação da parte de Davi, senão sair daquele território, após Aimeleque se sentir em perigo. Então Davi ele vai ter a decisão de sair daquele território de Nob. Ele agora vai para a cidade de Gate. A cidade de Gate era um domínio dos filisteus. Davi entra na cidade, mas logo ele é reconhecido pelos servos, pelos soldados de Ax. Ax era rei de Gate. E tendo sido reconhecido por aqueles homens, a fama de Davi percorria por muitos lugares e era conhecido até um cântico que muitos cantavam, principalmente as mulheres cantavam, a respeito de Davi e Saul, falando que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Então a fama de Davi percorria por ser um homem guerreiro, um homem valente. Então capturar Davi no seu próprio território era uma dádiva para os filisteus. Mais que depressa, os soldados de Ax capturaram Davi e foram levar Davi até a presença do rei Ax. Só que Davi ele sempre foi um homem de oração. Existem referências de diversos homens que marcaram a história bíblica por serem homens que se dedicaram à oração na presença de Deus. E a oração sempre traz sabedoria para o homem ou para a mulher, para que este saiba
agir nos momentos mais perigosos que enfrentar na sua vida. Nós vemos que Daniel é uma das grandes referências bíblicas acerca da oração, quando sofreria o perigo de ser lançado na cova dos leões, ele manteve a sua retidão a Deus e fazendo sempre as suas orações diárias 3 vezes ao dia. Davi também sempre foi um homem que consultou a Deus, que sempre orou a Deus. Então, em uma dessas orações, com toda certeza, no seu íntimo, Deus deu sabedoria para ele, para que ele pudesse escapar daquele apuros que ele estava enfrentando agora em ser capturado pelos filisteus. Antes de chegar até a presença do rei Aques, ele se finge de louco. Ele começa a riscar os portões da cidade, a sua saliva começa a escorrer pela barba, e ele começa a ter alguns comportamentos de uma pessoa inofensiva, uma pessoa que já estava com a sua saúde mental abalada, assim posso falar. Então, sendo levado para a presença de Aques dessa forma, Aques não considerou seguir em frente com o desejo dos filisteus, que eram, quem sabe, matar Davi, né? Ter capturado aquele guerreiro, aquele valente, aquele estrategista. Seria uma honra para eles agora poder, quem sabe, arrancar a cabeça de Davi e ali ter isso como uma grande honra para os filisteus, vencer o seu adversário. Mas Aques, olhando para ele, naquele fingimento de loucura, vê Davi como um homem inofensivo e manda que seus servos retirassem Davi da sua presença. Depois dali, Davi ele vai para a caverna de Adulão, e na caverna de Adulão, 400 homens vão se reunir com ele. Homens que estavam endividados, homens que estavam passando por momentos difíceis. Algumas situações na vida daqueles homens estava sendo desconfortável, então aqueles homens vão se unir ao exército de Davi e passam a ser os seus guerreiros. Veja só como essa história ela é bem marcante. E o Salmos 34, eu creio que foi escrito no momento em que Davi está na caverna de Adulão, em gesto de agradecimento a Deus pelo grande livramento diante da presença dos filisteus. Se fingiu de louco e conseguiu escapar com vida. Davi, ele foi um homem que buscava a justiça de Deus. Eu te faço uma pergunta: você acredita que existem justos sobre a face da terra? Eu acredito que sim. A Bíblia nos dá todo o respaldo para isso, que existam justos, pois ela nos mostra várias referências da palavra, da própria palavra, né, mencionando sobre justos na terra. Embora lá em Salmos 14, versículo 1 ao 3, fale sobre a perversidade da humanidade, a corrupção daqueles que se afastavam de Deus. Depois, em Romanos 3:10, nós vemos Paulo trazendo uma mensagem ou seja, na parte A do versículo ele fala: não há um justo sequer. Então ele está se referindo àqueles que buscavam a justiça própria, né? E ele está mostrando ali que, como ninguém no antigo pacto cumpria perfeitamente a lei de Deus, Paulo está dizendo que todos agora precisariam do perdão que é oferecido por meio de Jesus Cristo, o justo. Então nós vemos que, se no antigo pacto ninguém conseguia cumprir a lei de Deus, agora, na nova aliança, segundo Jesus Cristo, o justo, é possível que existam pessoas justas sobre a face da terra. O que é ser justo? É ser alinhado com a vontade de Deus, com o plano de Deus para a nossa vida.
E no Salmos de número 34, 17, que é o nosso texto-chave, o nosso texto áureo para esse estudo, nós encontramos Davi, um homem que buscava a justiça de Deus. Ele clamava, ele orava ao Senhor buscando as suas decisões em conformidade com o plano de Deus, e sempre o Senhor interviu nas suas batalhas, nas suas guerras, preservando Davi dos perigos que ele corria, de perder a sua vida em meio às batalhas enfrentadas contra os seus adversários. Então, o que eu recomendo, à luz desse conselho, é que você busque a justiça de Deus, que você se aproxime de Deus, que você a cada dia esteja alinhado com o plano de Deus para a tua vida, para que através de Jesus Cristo exista perdão para os teus pecados, a graça de Deus se manifeste sobre você e assim, pela graça de Deus, você consiga ter o resultado da intervenção divina sobre a tua sorte, a ponto de te livrar de todos os teus temores. Salmos 34 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias ou de todos os seus temores. Nós temos esse texto, meus irmãos, como algo muito importante para nós nos dias de hoje. Nós não podemos nos esquecer que Deus é justiça, Ele é amor, mas também é justiça. E ter o Senhor em nosso favor é certeza garantida da vitória na batalha contra o mal. Davi, ele obteve diversas vitórias contra os seus inimigos. E veja, ele tinha sido capturado pelos filisteus, estava diante do rei Ax. Ele corria um grande risco de vida, mas na sabedoria em que ele usou de se fingir de louco, riscar os portões da cidade, salivar pela sua barba, entre outros comportamentos que ele fez diante da presença do rei, fez com que Ax pensasse: não, esse homem está louco de fato. Esse aí não é o grande Davi que muitos conheceram, matador, vencedor de batalhas. Esse homem está inofensivo, perdeu a sua sanidade mental. Eu não quero esse homem mais na minha presença. Pediu para que despedissem Davi dali. Davi fugiu de Gate e foi para a caverna de Adulão. E ali começou uma história a se desenvolver com 400 homens que passaram a seguir Davi, serem chefiados por ele, e sendo chefiados por Davi, foram guerreiros valentes, juntamente com Davi na batalha, para pelejar contra os seus adversários. Veja que história interessante, Então você quer ver Deus intervindo na tua vida, como interviu na vida de Davi para livrá-lo da morte e o preservá-lo? Busque a presença do Senhor, porque a palavra de Deus nos incentiva a nos aproximarmos do Senhor e buscarmos a sua justiça em todo o tempo. Nós vemos também que em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que o dia seja perfeito. Então a aurora é aquela luz que vai brilhando, no findar da noite escura. Ela começa a despontar, bem fraquinha, vai brilhando, até que haja o raiar de um novo dia, até que o dia seja perfeito, esclareça toda a terra, E é assim que será a vereda do justo. Quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, a gente consegue vencer as densas trevas dessa vida e nós vamos brilhando, tendo acesso à luz até que o dia seja perfeito, ou seja, até que se cumpra o plano perfeito de Deus em nós, através de Jesus Cristo. Orar é necessário, e aquele que é justo e ora a Deus
verá resultado nas suas orações. Tiago, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse texto fala do poder da fé, fala sobre a importância da comunhão e fala sobre o propósito de vivermos alinhados com a verdade da palavra de Deus. Tiago 5,16, na parte B do versículo diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como Davi sempre orava, eu creio que Deus deu essa estratégia para ele, de modo a se sobressair contra os seus adversários filisteus. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria. Por isso, ore em todo o tempo, clame ao Senhor e seja fiel a Deus. Busque a justiça de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai cumprir grandes coisas na tua história. Eu fico por aqui com esse conselho, espero que eu tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e, gostando, que você agora se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Interagirmos com você é algo maravilhoso dentro do canal da Igreja Primitiva Dom do Amor. Esse foi o conselho de hoje. Ser justo é necessário para que a gente possa contemplar a intervenção divina em nosso favor. Fico por aqui nesse domingo 2 de agosto. Considerações finais do seu irmão em Cristo e amigo pastor Wagner Ferrão. E até o próximo domingo, se Deus quiser, para mais um conselho à luz da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.